Boa noite, meus amados. Saudades de vocês. Nesse tempo aqui de confinamento, de quarentena dentro da nossa casa, que não é uma prisão, é um lugar de bênção, é um lugar de alegria, é um lugar onde temos desfrutado dessa vida de Jesus. É um lugar onde Ele está conosco, Ele está em nós. Mas nós fomos criados para ter comunhão uns com os outros e realmente sinto muitas saudades. Nós, como família, sentimos falta de estarmos com vocês. Mas eu queria compartilhar algo que o Senhor tem me falado desde ontem e eu achei por bem compartilhar com vocês, que é a vida de Jesus, a posição de Jesus, a atitude de Jesus diante do caos, de uma situação de caos. E nós estamos vivendo uma situação de caos. Pelo menos nos resguardando para que o caos não seja tão grande conforme as expectativas. E eu queria compartilhar com você sobre João capítulo 11, a morte de Lázaro. E a primeira coisa que me chama muita atenção nessa situação é a agenda de Jesus. Jesus, ele estava além do Jordão, no final do capítulo 10, no versículo 42, diz que naquele lugar muitos creram nele. Por quê? Porque ele estava ministrando o evangelho do reino. Ele estava fazendo sinais, ele estava falando sobre ser o bom pastor das ovelhas. Inclusive, no capítulo 10, versículo 14, ele diz assim: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E no versículo 16 tem algo muito interessante também, que diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e também haverá um só rebanho e um só pastor. Uma palavra profética para nós nesses dias aí. No versículo 24 também é muito interessante que Jesus fala no capítulo 10, que diz assim: até quando vos deixará nesse suspense? Se você é Cristo, diga francamente. Aí Jesus responde para os judeus, para os fariseus: já falei, mas vocês não acreditam. Então, muitas vezes, quantas vezes Jesus já falou? Quantas vezes Jesus disse? E no versículo 35 do capítulo 10 diz que as escrituras não podem falhar. A palavra jamais vai falhar, meus amados. Então, o que eu quero compartilhar com você sobre essa morte de Lázaro é que a agenda de Jesus é de Jesus. Ele está preparando a agenda dele, ele está seguindo tudo que ele está falando e nós só temos que nos sujeitar. Eu mesmo tive toda a minha agenda, minhas programações, meus planos, tudo esquecido, tudo guardado. Todos nós tivemos que ir para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família, cuidar dos nossos. E a segunda coisa que me chama muito a atenção é a atitude de Marta e de Maria. Quando a Marta e a Maria, e obviamente Lázaro era muito amado, no capítulo 11, versículo 3, diz que as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama, ele está doente. E é interessante que Jesus fica 2 dias pregando além do Jordão. Se Jesus amasse tanto, ele poderia ter ido lá a qualquer momento, ficasse ansioso, ficasse preocupado, ficasse com pena, né, de toda a situação, com compaixão de toda a situação, e ia lá para resolver o problema. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus tinha a sua agenda, a sua programação, o seu tempo. Ainda ficou 2 dias até chegar lá. Mas quando chegou lá, a Marta encontra ele e se joga aos pés de Jesus, dizendo: ah, Senhor, se tu estivesses aqui, né? E engraçado que Marta e Maria falam a mesma coisa, né? Se tu estivesse aqui. Mas Jesus, o que Jesus diz para Marta? Versículo 25, eu, Jesus, sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aí ele pergunta para Marta: você crê nisso? E a Marta responde: sim, Jesus, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Olha a pergunta de Jesus: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí ela chama a Maria, e a Maria vai correndo para Jesus e se joga aos pés de Jesus e diz a mesma coisa no versículo 32. Quando Maria chegou no lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e é interessante que Lázaro devia ser muito amado mesmo, porque havia
muitos judeus, que o acompanhavam e também choravam. Ele se agitou no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Aí eles responderam: venha ver. Aí Jesus chorou. Jesus teve compaixão de toda aquela situação, porque ele viu todo o amor derramado sobre a vida de Lázaro. E quando ele chega lá, na gruta, está a pedra, imagina a situação, a pedra na frente da gruta, do túmulo. Jesus diz para aqueles que estavam lá, né? Jesus agitando-se novamente e disse, e ordenou, né? Tirem a pedra. Mas olha a reação da Marta, que disse: sim, Jesus, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela diz assim: Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias que ele morreu. Aí Jesus repetiu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque tu me ouves. Eu sei que sempre tu me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente que cria que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora, vem para fora. E é interessante que aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarre-no e deixe-no que ele vá. Qual é a conclusão que eu tenho nisso tudo, que eu quero compartilhar com vocês, que Deus falou comigo? Qual é a posição de Jesus num caos, numa morte de um amado, muito amado, inclusive do próprio Jesus? Jesus traz palavra: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Jesus traz fé. Tu crê nisso? Tu crê? Verás a glória de Deus. Traz esperança, né? Que ele diz muito claro para Marta, dizendo assim, com a Maria, né? Com a Marta e com a Maria, ele diz assim: eu sei que há de ressurgir no último dia, mas ele diz assim: olha, todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Não morrerá. Mas principalmente o que Jesus mandou fazer com Lázaro foi desatar os nós. Irmãos, o que nos faz sermos muitas vezes incrédulos? Muitas vezes eu me identifico muito com Marta, que estou agitado, né, pensando em muitas coisas. Às vezes eu quero ser como Maria, que quero ficar calmo, buscando o Senhor num tempo sossegado. Mas, e Lázaro? Às vezes eu me sinto como Lázaro, irmãos. Às vezes eu me sinto todo amarrado, todo atado. Às vezes essas ataduras todas assim, que muitas vezes vem por causa de uma religiosidade ou de sentimentos que existem no meu coração, amargura, orgulho, muitas vezes a maledicência, muitas vezes a justiça própria, muitas vezes a independência de fazer as coisas conforme a minha cabeça, muitas vezes de estar fazendo coisas que eu sei que muitas vezes vão desagradar ao Senhor, ocupando meu coração com coisas que não é dele. Muitas vezes eu acho que eu estou vivo, mas estou como morto. E Jesus novamente me estende a mão: vem para fora, vem para fora. Mas antes desata os nós. Irmãos, nós precisamos desatar os nós como igreja. Precisamos desatar. E é interessante que os nós estavam amarrados aos pés, envolto na sua cabeça. Nós precisamos desatar e ser libertos, irmãos. Livres completamente de todo sentimento de amargura. Amarmos uns aos outros assim como Ele, Jesus, tem nos amado. Nos entendermos, compreendermos uma situação como essa. Por que nós estamos numa quarentena? Qual é o grande caos que tem aqui? Por quê? Porque, segundo as nossas autoridades na área da saúde, eles dizem que esse vírus se propaga muito rápido. Então, nós precisamos estar isolados, porque de repente não só vamos receber o vírus, mas principalmente vamos ser instrumentos para levar o vírus. Principalmente para as pessoas mais velhas, acima de 60 anos, que é a turma de risco. Então, o que eu peço para vocês, irmãos, amados, amemos-nos uns aos outros, desatemos os nós, aproveitemos esse tempo para escutar Jesus. Jesus falou no capítulo 10, as minhas ovelhas me conhecem, elas escutam a minha voz. São muitas vozes,
vozes de pavor, são notícias, são palavras bíblicas, são profecias, são várias coisas que estão acontecendo, preocupações, se é o princípio das dores, se Jesus vai voltar agora, se vai voltar no final da quarentena, muitas coisas a gente escuta. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês que eu tenho buscado aqui, nós temos buscado, e ainda precisamos buscar muito mais, é conhecer Jesus, é ouvir a voz dele, porque eles ouvirão a minha voz e eles obedecerão a minha palavra. E a palavra, irmãos, ela não vai falhar. A Escritura jamais vai falhar. Sejamos assim, sejamos totalmente livres nesses dias. E se alguém está olhando esse vídeo, que ainda não entregou teu coração para Jesus, precisa te arrepender. Tu já foi um dia em alguma congregação, alguma igreja. Irmão, igreja é uma pessoa. Igreja são aqueles que foram chamados para fora. Mas Jesus, ele é o único caminho que vai te levar. Ele é a única fonte de vida que vai te gerar fé suficiente para não ficar com medo dessa situação de caos, de morte, de desespero, de quebradeira financeira. Vamos atentar para isso. Jesus, ele continua o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele está em nós, ele está entre nós. E ele quer que nós possamos nos amar, nos entender, nos compreender. Compreende o teu irmão que ele não pode te receber. Compreende o teu irmão que quer ir até a tua casa. Fala com ele, sejamos transparentes, amorosos, com palavras cheias de compaixão. Aqueles que não conhecem, Jesus está na hora, te entrega para ele, te entrega para ele. Diz assim: Jesus, eu quero entregar minha vida para ti nessa noite. Jesus, eu quero que tu seja dono da minha vida. Jesus, quero largar tudo que eu fiz de errado. Jesus está te chamando para fora. Seja que tu não conheça, seja aqueles que conhecem, seja aqueles que são amados, seja por uma circunstância ou outra, acabamos nos atrapalhando. Irmãos, graça abundante sobre todos. Eu amo vocês. Quero que nesses 12 minutos, numa pequena meditação, essa palavra gere vida na vida de vocês, assim como tem gerado na minha. Vamos desatar os nossos nós. E vamos aproveitar esses dias para que quando voltar à normalidade, sejamos cheios do Espírito Santo, cheios de vida, uma palavra profética, uma palavra de vida, palavra que gere transformação, palavra do Evangelho, do Reino que gera arrependimento e mudança profunda na nossa vida. Eu amo vocês, assim como Jesus tem me amado muito. Um abraço a todos, que Deus encha todas essas casas de todos vocês, com a graça dele, mais do que abundante. Um beijão a todos, um ósculo de amor. Tchau, tchau.